Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Na semana passada, o Ministério Público do Estado de São Paulo e o nosso governador Tarcísio de Freitas desmantelaram o maior esquema criminoso envolvendo mais de 1.000 postos de gasolina no Brasil todo. Um esquema criminoso bilionário envolvendo empresas do agronegócio, fintechs na Faria Lima, tudo comandado pelo PCC, o primeiro comando da capital. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube e vamos começar o vídeo de hoje falando sobre essa breaking news que está sondando o nosso país. O maior esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, envolvendo um dos maiores grupos criminosos do nosso país, o primeiro comando da capital, PCC. Mas primeiro vamos começar apresentando, quem é o PCC, de onde surgiu o PCC, o que o PCC faz e por que ele está envolvido nisso. E será que a Faria Lima, o maior centro de investimentos do Brasil, está envolvido nesse esquema bilionário com mais de 50 bilhões de reais sonegados, galera? Então vamos lá. Vamos começar entendendo o que é o PCC, de onde surgiu e como essa organização criminosa ficou tão grande, galera. O PCC é uma facção criminosa criada em 1993, mais conhecido como Piranhão, criada no presídio de Taubaté. Um grupo que surgiu inicialmente com o discurso de lutar contra a opressão no sistema carcerário, inspirado logicamente pelo Comando Vermelho, uma facção criminosa do Rio de Janeiro. O PCC rapidamente começou a atuar em toda a região de São Paulo. Tráfico de drogas, assalto a banco, organizações criminosas dentro e fora das prisões. Lembrando que o PCC ele tem um estado que funciona melhor que o nosso estado, posso dizer assim. Porque dentro dos presídios não pode ter drogas de nenhuma espécie. Crack, cocaína, solventes, só uma maconhinha ali para que eles possam manter a calma, Porque essas substâncias podem deixar os presos descontrolados e acabar criando confusões entre eles dentro dos presídios e tal. Então, dentro dos presídios é proibido droga, coisa que a polícia de São Paulo não consegue fazer, tirar as drogas da rua. Cada vez mais você vê problema com jovens, gente mais velha, dependência química, dependência de todo tipo de droga, A lógica disso tudo é manter os presos disciplinados para que não haja conflitos internos e que eles possam receber as ordens, Quando vem as ordens lá da hierarquia das facções, eles possam receber as ordens e acatar, Então, por causa disso que não tem o uso de drogas dentro dos presídios. E essa disciplina acabou sendo um dos maiores motivos para o PCC ganhar força dentro dos presídios, Criando seus próprios tribunais do crime, criando regras, organizando seus tribunais do crime e controlando os conflitos, coisa que o Estado não consegue. O PCC criou seu próprio tribunal, na qual se tivesse algum conflito, ou alguém tivesse uma talaricagem, um roubo, alguma coisa, você era levado para as ideias. E na hora que chegasse para as ideias lá, já era disponibilizado uma pessoa para responder por você, outra pessoa, um monte de gente com pau, pedra, arma, tudo do lado. E se você fosse julgado culpado, eles quebravam um dedo, um braço, te espancavam, ou até mesmo poderia vir a óbito e eles mesmos davam fim no seu corpo. Acho que o Estado, acho que esse tribunal do crime costuma funcionar melhor que o nosso, Imagina se o político roubasse, fosse provado esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e tal, se ele fosse julgado dessa mesma forma, ou quebrasse um braço, uma perna, ou sei lá, fizesse qualquer coisa com ele. Acho que o Estado funcionaria melhor. E essa operação da Polícia Federal contra o PCC se iniciou lá em meados de 2023. Foi quando o Ministério Público de São Paulo solicitou ao Centro de Inteligência da Polícia Militar que trouxesse um levantamento de possíveis postos de gasolinas envolvidos no crime organizado. E o desfecho de toda essa investigação foi o quê? 1.000 postos de combustíveis ligados a organizações criminosas movimentaram 52 bilhões entre 2020 e 2024. Grava bem essa data aqui, entre 2020 e 2024. Uma fintech. O fintech o que é? Fintech são esses pequenos bancos, tipo Nubank, Inter, C6 Bank, PagBank, BK Bank. Uma fintech atuava no banco paralelo, como um banco paralelo da organização e movimentou sozinha 46 bilhões não rastreáveis no período, Pelo menos 40 fundos de investimentos foram utilizados como estruturas de ocultação de patrimônio. Foram localizados cerca de 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicas. O que é isso aqui, galera? Aqui nós temos mais de 1.000 postos de gasolinas do crime, envolvidos no crime, Uma fintech, que é um banco digital, mais conhecido como BK Bank,
tá? Que era um banco utilizado para toda lavagem de dinheiro, todo esquema de lavagem de dinheiro, ocultação de onde vinham os dinheiros, para sonegação de impostos e tal, e mais de 40 fundos de investimentos que foram utilizados para lavar o dinheiro e ocultar o patrimônio. Estes fundos de investimentos tem um fundo bem conhecido da mídia aí, que é o Banco Genial, o Genial Investimentos. Trabalha junto com a Quest. Esse Genial Investimentos é um dos bancos apontados pela polícia como integrante de um esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC, que foram alvos da Operação Carbono Oculto, deflagrada por mais de 1.400 policiais em 8 estados brasileiros. Esse banco é o principal patrocinador das pesquisas de opinião divulgadas pela empresa Quest. Essa Quest Consultoria e Pesquisa, ela é atrelada a um determinado partido político. Um partido político que ficou muito grande no país, domina muito o país. Muitas pessoas falam que ele até está governando o país como se fosse uma ditadura mesmo, tá? Eu vou mostrar para você qual que é, tá? Exclusivo. Ó, essa notícia aqui, ela é de 2022, tá? Notícia de 2022. Exclusivo. Pesquisa aponta que vitória de Lula em primeiro turno foi paga por banco que já foi citado em delação premiada. O Banco Genial, que é o banco que financia a Quest Pesquisas, novo nome do Brasil Plural, pagou mais de R$260 mil por pesquisas que apontam vitória de petista. O que acontece? Essa Quest Pesquisas é uma empresa que faz as pesquisas para o Partido dos Trabalhadores. A Quest foi contratada para fazer pesquisas eleitorais da TV Globo e suas afiliadas na última eleição. Na semana passada, uma pesquisa da Quest contratada pela Genial divulgou que Lula é aprovado em 46% do eleitorado e reprovado por 51% do eleitorado. Voltando para índices de aprovação não vistos desde janeiro deste ano. Em comparação à pesquisa Atlas Intel, divulgada nessa quinta-feira, mostra uma rejeição de 51% e uma aprovação de 43%. Já os números divulgados pela Paraná Pesquisas, a rejeição de Lula chega a 53%, enquanto a aprovação ficou de 42%. O que acontece? Essa Quest Pesquisas, ela é responsável por manipular pesquisas a favor do governo Lula. Ela é responsável por manipular todas as pesquisas referente ao governo Lula, tá? Só que não acaba por aí não. Será que o PCC também tem influência em pesquisas eleitorais? Não vamos esquecer que o deputado do PT que foi gravado uma reunião com membros do PCC. Não vamos nos esquecer também que lá atrás, quando integrantes do PCC também vazaram áudios onde pediam votos para um governador do PT em São Paulo. Será que tem alguma coisa a ver ou estou maluco? Essa fala é do ex-vereador paulista Fernando Holliday. Galera, claramente aqui tem vários áudios vazando, integrantes do PCC presos falando que o Bolsonaro era ruim, que para eles era melhor o Lula. E a fala do Fernando Holliday, ela fala claramente o envolvimento do primeiro comando da capital com o Partido dos Trabalhadores. Só que como que o primeiro comando da capital chegou a se tornar tão grande a ponto de ter um banco, uma fintech, ter um escritório na Faria Lima, ter mais de 1.000 postos de gasolinas envolvidos, fazendas de cana-de-açúcar, só que não acaba por aí. Durante a investigação do Ministério Público de São Paulo e do governador Tarcísio de Freitas, uma investigação que já vem desde o começo da campanha eleitoral do Tarcísio, na qual tirou todas aquelas pessoas da Cracolândia, descobriu os esquemas com imóveis no centro de São Paulo, dominado pelo tráfico de drogas, o presidente Lula, o ministro da Economia, Haddad, vieram a público falar um monte de asneira e apontar supostos culpados em todo o esquema do PCC. Só que o crime organizado está tão envolvido com a política do Brasil que a todo momento eles tentam lançar uma cortina de fumaça, criar um novo culpado. O filho do Lewandowski é advogado do PCC e ele vai responder também na CPMI do INSS, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui sobre o que o nosso presidente Lula falou sobre toda essa questão do PCC, sobre essa articulação e o que isso tem a ver com o Nicolas Ferreira e com o Pix, galera. Que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ser feita agora, que naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. E nós agora vamos colocar fintechs, sabe, com apuração mais rígida, porque nós descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado. E outro, nós fizemos a operação mais importante da história de 525 anos do Brasil. Para pegar, como disse o Haddad, no andar de cima. Porque, por enquanto, só ia no andar de baixo. Agora, nós queremos saber quem é que, efetivamente,
faz parte do crime organizado. Quem fizer... Aí eu falo pra você, quem que tá envolvido nesse crime organizado? Quem que tá envolvido com o PCC? Com nós já não vai ter diálogo, não. Esse Moro aí, mano, esse cara aí mano. Ele veio pra atrasar. Ele já começou a atrasar o votação do PT. Aí você vê que o PT com nós tinha diálogo. Chegou no andar de cima. Chegou no andar de cima, você acha que vai cair a cabeça de quem? Se o Nicolas fez um vídeo do Pix em janeiro de 2025, falando que o governo queria controlar, saber quanto você gastava, que ia pegar a tiazinha da manicure, ia pegar o pedreiro, ia pegar o motoboy, todo mundo ia cair nessa rede do Pix, o governo ia monitorar e o governo ia conseguir falar assim, não, agora não é mais isento até 5 mil, agora é até 3 mil só. Movimentou mais de 3 mil, você vai ter que pagar imposto de renda. Aí eu quero dizer que a fala do Nicolas de 2025, janeiro de 2025, tem a ver com o processo de 2023. Tá ajudando o PCC em 2023. E lembrando, tá? O que ele falou aqui sobre as fintechs aqui, regulamentação das fintechs, as fintechs vai ter que pagar, vai ter que ser taxado igual aos bancos, vai ter que prestar esclarecimentos igual aos bancos. E isso eu sou totalmente contra, eu sou totalmente a favor. Porque se age como um banco, fundo de investimento e tal, tem que ter as mesmas regulamentações sim, tá? Só que é o seguinte, você querer jogar uma cortina de fumaça, culpar as fintechs, culpar um deputado que fez uma fala para proteger a população, falar que isso é culpa do PCC, ele só defende o PT, ele não defende o Brasil, não defende as outras pessoas. Porque envolve a integração não apenas dos órgãos do plano do governo do Brasil, do governo federal, mas envolve uma articulação também com os ministérios públicos e com os órgãos estaduais. Nós estamos atuando hoje em 10 estados brasileiros. Então é uma mega operação que envolveu a fiscalização de fundos por onde passaram 52 bilhões de reais em 4 anos. E nós bloqueamos aí uma quantidade enorme de bens dos criminosos que vão ser utilizados para ressarcir os cofres públicos e para sufocar o crime, porque quando você tira o dinheiro do crime, ele tem dificuldade de se reorganizar. Infelizmente, algumas fintechs foram utilizadas para esse fim. E nós já estamos acompanhando o movimento de algumas fintechs que acabaram servindo de veículo para o crime organizado lavar dinheiro, e isso tem nos preocupado muito. A partir de amanhã, a Receita Federal enquadra as fintechs como instituição financeira. O que significa isso? Que as fintechs, a partir de amanhã, terão que cumprir rigorosamente as mesmas obrigações que os grandes bancos. Porque com isso, aumenta o potencial de fiscalização da Receita e a parceria da Receita. O que acontece? Nesse vídeo aqui, ele fala que as fintechs têm que ser mais fiscalizadas, têm que ser tratadas como bancos e tal. Tá tudo certo. Aí tá tudo certo. Só que, para analisar uma coisa aqui. Existe o C6 Bank, o PagBank, o Nubank, o Inter, inúmeras fintechs que são esses bancos digitais aí, tá? E a fintech que está envolvida com isso do PCC é uma tal de BK Bank, que é do Brasil, cara. É uma fintech brasileira, ou seja, né, foi criada para isso. O que o ministro está falando aí? Não, que nós vamos taxar, que vamos não sei o que, né, vai regular o Pix, né, vai... Porra, já fez o Drex aí, o Drex já vai fazer tudo isso aí, já vai regular tudo, mano. O Drex é isso aí, o Drex é essa regulação toda que eles querem fazer no Pix, eles só estavam querendo antecipar. O Drex é exatamente isso. Daqui a pouco, 2026 aí, vai ter um novo partido político, o PCC. Daqui a pouco o PCC vira um partido político, porque o PT lá em 90 era pequeno, depois de 2000 lá o PT ficou grande. Olha o tamanho que é o PT hoje em dia, 4, 5 partidos políticos juntos, olha o tamanho que é. E eu ia falar a verdade pra você, se o PCC virasse um partido político e tivesse um candidato a presidente, a prefeito e tal, era capaz do Brasil ir melhor, sabia? Porque os caras começaram no fundo de uma cadeia, hoje em dia os caras têm mais de 1000 postos de gasolina, sonegaram mais de 50 bilhões
em impostos. Os caras arrumaram um jeito de produzir uma gasolina mais barata, exportar produto mais barato, economizando mais de 20% de imposto, tá? Criou um banco deles, no qual o banco paga a família de presidiários, né? Que daí, enquanto os caras tá presos, a família precisa de uma pensão, ali um suporte e tal, e eles pagam tudo esse suporte aí, né? Pagam todo esse suporte para as famílias, enquanto a nossa população tem que receber migalhas do Bolsa Família, né? Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Água, porque o governo só sabe roubar, só sabe roubar e fazer a parte deles, né? O deles viaja, gasta bilhões, não sei o que. Só que os brasileiros, a família brasileira, ela continua sofrendo, né? É linha de frente. Capaz de um partido, capaz de uma facção dessa criminosa se virar um partido político, é capaz do país andar 10 anos em 2. Bom, galera, o que eu tinha pra falar pra vocês é isso. Deixa aquele like, se inscreve. E assim, não adianta querer fazer cortina de fumaça. Não adianta. Tá escancarado que quem passa pano para essas facções criminosas é o governo atual. Tá escancarado, todo mundo sabe. Se você digitar aí na internet, aí vai aparecer na hora. É vídeo de cara dentro do presídio. Quando o Lula passou o Bolsonaro nos votos, estouraram um monte de fogo de artifício, o Mauê dentro da cadeia. Então assim, não adianta querer criar essa cortina de fumaça, não, que agora a gente vai taxar as fintech, vamos regulamentar o Pix, vamos regulamentar, só vamos olhar. Não adianta começar a querer criar cortina de fumaça, porque tá visível o que eles querem. Eles querem levantar mais dinheiro. Quando o Nicolas derrubou o projeto dele do Pix, eles já contavam com mais de 200 milhões, eles já contavam com esse dinheiro e foi barrado. Aí foram pro IOF, barraram o IOF, aí lançaram o IOF de novo. Então assim, é um governo muito conhecido por altas taxas de juros, ser um governo gastão, ser um governo populista e agora ser um governo de narcotraficantes, né? Quem sabe agora o Donald Trump não fala assim, que manda aquela cartinha de novo pro governo reconhecer que o PCC e o Comando Vermelho são facções criminosas. Vamos ver o que ele vai responder agora. Vamos ver se quando o governo Donald Trump falar assim: ô Brasil, o PCC eu vou classificar aqui como organização terrorista, vamos ter que combater eles, igual os Los Soles lá na Venezuela, encostar um monte de destroyer aí no Rio de Janeiro, aí em Santos. Vamos ver o que ele vai fazer. Beleza, galera? O vídeo de hoje era isso, deixa aquele like, se inscreve e até a próxima.